E aí, galera, beleza? Hoje a nossa convidada, hoje vai ser sem delongas, certo? Sem introduções. Hoje a nossa convidada ela é formada em música, baixista profissional, professora de música e idealizadora do projeto Musicalize. Ela está aqui para falar da sua carreira, das suas influências, das dificuldades e do que mais ela quiser. Ela é Mirelle Alencar. Tudo bem, Mirelle? Tudo ótimo. Tudo bem? Como é que tá aí a vida de shows, projetos? Rapaz, shows tá difícil, né? Tá, né? Nesse Pandemia. momento aí de pandemia, a gente tá mesmo só na expectativa. Mas tá acontecendo. Tem gravação, tem... Tá acontecendo as lives, né? Entendi. Tá rolando umas lives aí. De vez em quando a gente é convidado pra fazer uma participação, então fazer um showzinho lá gravado pra compartilhar. Os carnavais aí tudo online. Tá fluindo. Entendi. Faltou alguma coisa na descrição que eu fiz de ti? Não, falou professora, formada em música, baixista. Pronto, sou eu. Eu sei uma coisa que não faltou, ela se inscrever no canal. Se inscreva no canal, você que gosta de podcast. O Valiosamente é um podcast de conversa, certo? De conversa com pessoas populares, pessoas influentes, pessoas não tão populares, pessoas comuns também, tá? Ilustres desconhecidos também, que não é o caso da nossa convidada aqui. A gente tá com o canal de cortes agora separado. Os cortes, você não tem paciência para assistir um vídeo inteiro de 1 hora, os cortes agora estão num canal separado. Cortes do Valiosamente. Se inscreva lá também, por favor. Mas vamos lá. Como é que você começou na música, Mirelle? Bom, minha carreira, comecei lá com 12 anos, se é que eu posso chamar de carreira, né? Porque eu ganhei meu primeiro instrumento com 12 anos, meu violão, e passei a estudar por aquelas revistinhas de cifra, né? Que eu tinha lembro, na eu época. Também. Enfim, né? A gente compartilhou alguns momentos assim. E fui pra faculdade. Aí vim do interior, morei na capital, fui pro colégio, aquela expectativa de fazer faculdade. Mas tu começou no violão. Comecei no violão. Qual foi a primeira música que tu tirou no violão inteira, que tu lembra? Foi uma música do Nirvana. Não foi Come As You Are. A primeira música que eu aprendi foi Come As You Are. Não, foi uma que... Eu tô esquecendo o nome agora, meu Deus, que horror. Mas é porque é uma que, na verdade, não é dele, é do David Bowie. É uma interpretação que ele fez no... Tá na ponta da língua. Where Did You Sleep? Where Did You Sleep? Alguma assim. coisa assim, né? Pronto. Eu sei qual é. Pronto, aquele ali foi... É melancólica ela. Eu escutava muito, eu ficava muito triste, porque eu tava muito longe da minha família, mas... E eu comecei, tipo assim, brincando, inventava os acordes, e dava certo, era mais ou menos assim. Era aquela My Girl, My... Não, nada a ver. Essa aí é a outra. Sei lá. Enfim. E foi só no acorde essa primeira música aí que tu tirou? Na verdade foi melodia, né? Na época eu não conseguia distinguir o que era melodia, o que era acorde, o que era isso, o que era aquilo. Mas hoje eu entendo, né, que na época eu tirei a melodia do solinho, que eu achava bonita e tal, não sei o quê. E depois foram as outras do Nirvana e foi crescendo. Ainda é a tua banda preferida? Nirvana é minha paixão. É minha paixão. Hoje, como eu já trabalho profissionalmente com música, eu não consigo parar pra escutar Nirvana. Porque eu tenho que escutar um leque de músicas muito grande. Mas sempre, de vez em quando, eu boto ali aquela música que eu gostava de ouvir e fico só apreciando. Tu não para pra tirar uma música. Eu quero tirar essa música, eu gostei muito. Aí tu não tu não tem mais tempo pra isso? Não. Caramba. É raro. Porque, assim, além de tocar e administrar a escola, eu também dou aula em uma outra instituição. Então, tipo, todo o tempo que eu tenho, que eu não tenho, na verdade, mas o tempo que eu teria seria pra, tipo, fazer as coisas que eu tenho que administrar nesse meio tempo. Fora as coisas de casa e tudo mais, né? E me diz uma coisa. Tu tava falando aí que tu veio pra cidade e tal, aí a primeira banda que tu teve foi comigo? Claro. Foi da Estaca Zero. Então, na verdade teve uma antes, no colégio. Teve as Sinestésicas, era isso? Exatamente, eu tocava guitarra, não era baixista ainda. A primeira banda que eu toquei de fato foi a banda da escola, gente, segundo ano. Deve ter negócio de curso de talentos, isso, né? Que era tinha concurso, festival de talentos, era uma coisa assim. E na época eu tocava guitarra, né? Depois que eu saí da escola, foi que apareceu uma banda, e essa banda me chamou pra tocar baixo, e depois a gente montou a Estaca Zero, o Tília Agostina, foram bandas que foram, né, uma atrás da outra com a mesma galera do colégio que participava com a gente na época, né? Aí depois disso eu conheci uma outra galera, que eu não vou lembrar o nome da banda, porque faz muito tempo. Vocês tocavam em tipo uma churrascaria, um restaurante? Gente, Tocava Tech Reed, né? Isso.
Mas teve uma antes dessa, que foi quando eu descobri o contrabaixo. Porque até então, tipo assim, eu tocava, mas assim, era aquela coisa que eu não sabia nem direito o que estava acontecendo. Na verdade é essa. E em um momento da minha vida, eu fui chamada pra tocar nessa banda e só faltava o baixista. Aí eu falei, não, pois eu vou. Não sabia nem o que era, viu? Mas aí eu disse, não, eu vou. Aí fui. Aí, tipo, muitas coisas que eu comecei a pegar de repertório, eu pegava muita coisa de ouvido, porque eu não tinha computador na época. Então eu ficava estudando repertório e ficava tirando. E fui desenvolvendo a técnica sem saber, né? Depois que eu comecei a estudar o contrabaixo de fato, foi que eu vi que eu já fazia algumas coisas, mas eu não sabia o nome, né? Eu fazia porque eu escutava as músicas, tocava, e depois eu comecei a entender os conceitos. Tá falando de técnica ou tu tá falando das coisas de música? De nomear mesmo, nomear cada coisa que eu tava fazendo, entender o que eu tava fazendo no instrumento, de fato. Porque realmente era uma coisa livre, era muito livre, vocês não têm noção. Eu tocava assim realmente no feeling. Eu gostava de tocar, eu curtia a galera que tava tocando comigo, então a gente meio que conseguia fazer as coisas acontecer. Não me pergunte como, não sei se tem vídeo desse momento da minha vida, mas eu lembro que eu tocava. E depois que eu fui pra outra banda, que eu tocava num restaurante que era no Conjunto Ceará, eu tocava todos os domingos, e nessa banda já tinha mais conceitos. Foi quando eu comecei a ter a música de fato e falei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Larguei tudo e fui estudar música, foi nesse momento. Tu fez música, mas me diz uma coisa, que eu sempre tive curiosidade. Eu lembro que eu cogitei, né, fazer música também, seguir os sonhos, já a gente fala disso aí, que eu sou fico pensando de vez em quando, caramba, eu olho pra tu, tocando nos lugares, caramba, se eu tivesse seguido o meu sonho de tocar, onde é que eu tava, tipo, eu tava aí com a Mirelle tocando aí no hard rock. Tipo isso. Tipo isso. Mas, enfim, pra fazer música tinha um teste, né? Tinha que estudar a história da música. Tem. Pegar um negócio de ouvido, tipo... Isso. Quando eu decidi estudar música, eu fui ver uma prova da UES na época, né? Que tinha a prova de aptidão e o teste de teoria. E eu vi que eu não sabia de nada. Eu já tinha consciência de que eu não sabia de nada, assim, no que se fala de música como teoria musical, aquela coisa mais complexa, aquela coisa de ter um entendimento melhor pra você dominar tudo. Eu não tinha, né? Eu tocava muito ali o que eu ouvia, e com conceitos muito básicos, né? Não teve uma pessoa que foi lá e me deu a mão. Não, eu tive que ir me virando sozinha. Né? Enfim. Mas aí, quando eu decidi fazer isso de fato, eu saí do meu emprego e comecei a estudar música no conservatório. E lá foi quando, de fato, eu tive contato com partitura, com teoria musical. E eu fiquei assim, caramba, a música é uma coisa que é além de tocar... Tipo assim, a música pra mim é além de tocar baixo. O baixo é onde eu consigo transmitir pro meu corpo o que eu sinto pela música. Mas quando eu tive contato, eu falei, isso é um universo fantástico. Então, tipo assim, eu mergulhei de cabeça, passei um semestre inteiro estudando e passei na UES. Até porque eu não tinha condições de pagar o conservatório, né? Porque era uma coisa a mais que eu teria que pagar. Então, eu queria mesmo mirar na universidade. Pois é, mas me diz uma coisa. A gente estuda antes de entrar na música. Teoria, e tem um pouquinho de história da música, se eu não me engano. Tem um lance de escutar a música e aí tu saber, tipo, se aquilo ali... Não é saber se é um dó, se é um ré, mas tipo, se é um tom, se é um semitom e tal. Aí tu sabe tudo isso, aí tu entra em música. Tipo, o que tem pra aprender depois disso aí lá? Bom, assim, isso leva pra outros campos. Por quê? Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, a gente não tem, na verdade, essa vivência com música antes. O correto, que é implantado em muitos países que não é aqui no Brasil, a criança ela tem um contato com a música desde pequena, né? E, tipo assim, ela cresce, ela já entende todos os movimentos, né? Porque a música, ela trabalha a concentração, trabalha vários aspectos muito positivos que a gente não tem. Não que as outras coisas não trabalhem, mas não a desenvolveu música... como cidadão, assim, digamos Isso. assim. Aí, tipo assim, por que foi difícil entrar na UES, a prova? Por que eu tive que estudar tanto? Porque eu não tinha conceito nenhum. E para entrar na universidade, eu já teria... Como, por exemplo, você faz um curso de, sei lá, você fazer medicina. Eu vou tirar pelo quando eu estudava, porque eu queria fazer medicina na época, né? O que a gente estudava no colégio era um nível muito alto. Era muito exigido da gente. E quando você chegava na faculdade, você via, às vezes, algumas coisas que você via na escola. Mas cadê a música? Cadê a arte na escola? Ela não existe.
Pra você ir por esse campo, você tem que, tipo, ir contra tudo e contra todos. Até mesmo a questão da família, ela entender que você quer aquilo pra sua vida e ela entender que você precisa de um suporte maior. E muitas vezes quem demanda por lado da arte não tem condições. Porque a arte é algo que é tipo, é luxo. É de vez em quando que você pode investir. Então nem todo mundo consegue investir no estudo de música, com música, entendeu? Tu tá dizendo, então, deixa eu ver se eu entendi, que quando a gente, pra esse teste de aptidão aí, tudo que tu teve que estudar era tipo o básico do básico. Teoricamente, era o básico do básico. O Teoricamente. que tem mais? Rapaz, a universidade é um universo. São quantos anos? 4 anos. Né? Eu terminei em 6 anos, porque, enfim, teve muito tempo. Eu tive Trabalho e algumas tudo. greves e trabalho, e, enfim, aconteceram algumas coisas no meio do percurso. Mas, assim, quando você chega na universidade, no meu caso, eu fiz licenciatura em música. Então, eu tinha cadeiras de música, eu tinha cadeiras de pedagogia, sim. cadeiras de psicologia. Por exemplo, a UES, eu sinto que ela tem um conteúdo técnico muito avançado, principalmente se você visa o mestrado. Uma visão minha, certo? A visão minha lá da faculdade que eu tirei muito foi essa. E pra Acadêmica, tu quer dizer? Isso, para seguir o caminho acadêmico. Pesquisa? Assim, Pesquisa, tipo assim? nessa linha, certo? Porque os conteúdos que a gente vê lá são muito importantes, certo? Mas não, tipo assim, eu não... Essa questão de dar aula como curso de licenciatura, eu tive muito pouco isso lá. Eu tive conhecimentos pra mim que eu levo pra minha vida toda e que, tipo assim, as minhas aulas de música, elas se tornaram melhores porque eu passei a ter esse conhecimento. Sei exatamente E eu o que você tá passei falando. a passar para meus alunos coisas que eles nunca vão ver em outro lugar. Não com outra pessoa, porque todo mundo é capaz de fazer isso. Mas o que eu tive de conceito, o que eu me dediquei, eu consegui trazer isso para as minhas aulas de forma lúdica. Porque eu Sim. trabalho com muita criança, trabalho muito com pessoas que estão entrando nesse universo. Então, como eu não tive esse acompanhamento antes, eu tenho uma vivência de que você tem que passar para as pessoas de forma leve. E o assunto às vezes é complicado, mas quando você tem uma vivência, você consegue passar aquilo pra pessoa e ela flui, ela entende. Tem todo um recurso didático, né? Quando a gente estuda educação, é massa que abre um mundo de coisa que a gente... Caramba, cara, minha educação toda foi tipo uma mentira. Não é que foi uma mentira, mas... Foi. Pior que você passa a pensar assim, viu? É fogo. Me fala um pouquinho desse teu projeto. Musicalize. Musicalize. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquela expectativa de instrumentista, né? Eu tava, tipo assim, investindo no instrumento e tal. E eu falei, cara, eu vou chegar na faculdade, vou. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com essas cadeiras que não era de música, né? E eu fiquei, gente, e aí? Aí quando foi no final da faculdade, eu tive as cadeiras de estágio. E eu tive vivências que marcaram muito a minha vida, né? Vivências dando aula em escola pública, enfim. E naquele momento eu percebi que eu descobri uma outra paixão, que eu tinha também muita afinidade em dar aula, em repassar aquilo que eu estava vivenciando, já que para mim é algo que eu transbordo muito com a música. Então, quando eu vi que eu conseguia passar isso para as pessoas, foi algo que eu fiquei assim, caramba, é isso. Foi quando eu decidi. Foi outra decisão que eu tomei na minha vida, foi essa. Mas a decisão foi tipo, quero ser professora? Não, eu quero montar uma escola. Uma escola. Cara, foi muito mais acima, né? Foi porque, justamente, tudo isso que eu tô falando pra você é um conceito que eu entendi quando eu entendi o que eu queria pra minha vida. Lá no comecinho, quando eu decidi que eu queria fazer faculdade de música, eu já via todas essas falhas que eu tô te falando no nosso sistema. E eu falei, cara, por que uma pessoa que pode fazer isso, por que ela não pode ter esse acesso? Porque ela não pode ter essa vivência e saber que isso é importante pra vida dela. Independente dela fazer música na vida dela, é importante ela ter isso na vida dela. Sim. Então, quando eu entendi isso, eu já tinha na minha cabeça que o meu sonho, o meu alvo, seria montar uma escola de música um dia. Então, quando eu fui pra faculdade, inclusive tem um prédio na frente da UES, que eu passei a faculdade inteira olhando pra ele todos os dias e falando que a minha escola seria ali. Tipo assim, todos os dias eu passava e visualizava por ter um jeito, assim, eu olhava e ficava, cara, vai dar certo. Então, quando foi no final da faculdade, eu comecei a trabalhar com aulas na casa das pessoas, né? Eu tive um contato com uma empresa e comecei a fazer esse tipo de trabalho. E eu falei, cara, por que se eu posso montar a minha própria escola nessa mesma pegada? Sabe? Trabalhar uma coisa massa, trabalhar essa parte da ementa do curso todo e trabalhar uma coisa bem fundamentada. Então, foi quando eu montei o projeto, né? Então, o meu projeto é novo. Eu montei ele no final de 2019.
no momento que a minha vida tava uma loucura. Então eu fui lá e apostei todas as minhas forças, montei o projeto itinerante. Sozinha. Sozinha. Então, montei, eu tenho um contato de uma pessoa que trabalha comigo, que começou a me ajudar na parte de mídias, fotos, vídeos, a gente foi conversando, as ideias foram fluindo. E montei a escola. Quando eu montei a escola, eu tinha 2 alunos particulares que eu atendia. Durante o ano de 2020, que era o ano que eu projetei que a escola iria aparecer de fato, foi quando veio a pandemia e todos os contratos que eu estava começando a firmar, eu tive que cancelar porque eu trabalho com crianças pequenas e adolescentes em terceira idade. E as pessoas não estavam preparadas para o que estava acontecendo no mundo e como é que eu ia ali me propor a pagar uma aula online, que era uma coisa totalmente nova, que eu não tinha... Nova sim, já existe o mercado da aula online, né? Mas pro que eu estava fazendo, que era essa parte de musicalização infantil e musicalização com alguns instrumentos específicos, ainda estava muito complicado de amadurecer a ideia com os pais e com as crianças. É a partir de que idade? A gente tem musicalização de bebês, que é a partir de 6 meses até 2 anos. De 2 anos assim que a gente trabalha a musicalização infantil e a partir de 5 anos a gente já trabalha com o ensino de instrumento. Ah, então legal. Tu já tem todo uma carreira, digamos assim, né? Uma progressãozinha. Isso, já tá tudo... Como eu te falei, eu pensei, pesquisei e fiz estudos para ver como eu poderia fazer com que uma pessoa pudesse ter contato com a música, assim como ela tem contato com tudo, desde quando ela... Tem outro projeto desse em Fortaleza? Que trabalhe dessa forma, assim, com musicalização de bebês, não. Tem musicalização de crianças e tem a aula de músicas para adultos, né? Tem escolas de músicas físicas e também tem escolas itinerantes. Se uma pessoa estiver assistindo, ouvindo agora, por que é importante ela botar o filho dela? Por que é importante, se ela estiver aí na terceira idade, ela fazer parte desse negócio? Bom, fazer o curso, né? Fazer o curso, sim, que se chama? Isso. No Musicalize, eu trabalho com módulos, né? Então, eu não padronizo um curso porque como a gente trabalha na casa do aluno, é um atendimento exclusivo e individual. Então, eu não tenho como pegar o Alex, o Cicrano, o Beltrano e falar que todo mundo está no mesmo nível. A gente não trabalha nem com essa palavra nível. Cada criança tem um tempo de desenvolver. Então, eu crio módulos. Eu crio módulos e eu vou desenvolver com cada aluno a partir do que ele vai desenvolvendo. Não necessariamente todo mundo está no mesmo nível, até porque, como eu te falei, a gente não trabalha com nível. Por que é tão importante? A música, ela trabalha para socializar. Você canta, você trabalha a parte de soltar, de interpretar. Ela trabalha a coordenação motora. Se expressa também, né? Isso, ela trabalha muito a concentração. Imagina você ter que tocar um instrumento violão. Você trabalha uma coisa com a mão esquerda e trabalha uma coisa com a mão direita. São 2 coisas diferentes. Você estudar o instrumento bateria. Você trabalha 4 movimentos diferentes no seu corpo. Fora a questão de você ter que estar usando o seu cérebro para conseguir dividir tudo. Tem matemática no meio também, né? Tem. A música é matemática. Gente, sim, a música é números, não se engane. Quando você passa a entender... Por exemplo, eu vejo notas. Né? O meu ouvido é relativo, ele não é absoluto. Eu vejo notas, mas eu acho muito mais fácil, dependendo dos padrões, que quando eu estou tocando, ver números. Porque são padrões, são formas que eu vou seguir. E não é, entendeu? Tipo, do jeito chato, aquela matemática chata, né? É tipo, tu tá sentindo o número, digamos assim, a nota, né? Exatamente. A música. E você tem... E no meu caso, tem o groove e tem a variação, né? Então, eu sigo um padrão, mas eu sempre posso variar em qualquer momento que eu quiser. Geralmente, a gente trabalha uma sequência, né? Padrão, variação, no instrumento baixo. Mas você é livre. Vai muito do que... o que você está tocando naquele momento, ele vai te proporcionar, entendeu? Sempre foi teu sonho? Ou em algum momento da vida mudou e é música? Não. Quando eu vim do interior, eu vim com aquela expectativa de fazer medicina. Era medicina que tu queria, né? Eu vinha muito com aquela coisa, que era um sonho que o meu pai também trazia comigo, então eu tinha muito aquela vontade de poder realizar aquele sonho, né? Então eu me dedicava muito para isso, mas aí quando aconteceram algumas coisas na minha vida que foi o divisor de águas, e tipo assim, se não fosse a música naquele momento, eu não sei como é que teria sido para mim, entendeu? Porque no momento que eu tava mais perdida, foi quando eu falei, cara, e agora? Então,
não sei. Então tinha pessoas lá, inclusive você era uma das pessoas que estavam lá no começo. Foi quando eu vi, cara, isso aqui é uma coisa que eu me sinto bem. Eu gosto de fazer isso. Por mais que na época eu já tinha esse pensamento assim, tipo, não, eu não sou boa no que eu tô fazendo, mas eu não ligo pra isso. Isso me faz bem. Sabe que eu acho que foi por isso que eu parei? Eu não... Até hoje eu toco alguma coisa, caraca, bicho, isso daqui tá muito ruim. Mas aí tipo assim, são conceitos que com o tempo você precisa amadurecer as ideias, Sim, né? sim. Estudar. Estudar. No meu caso, hoje eu sou um pouco frustrada porque eu não consigo me dedicar 100% pro meu instrumento. Já faz algum tempo que eu não consigo, tipo assim, parar pra estudar. Eu pego o meu instrumento pra tocar, pra tirar repertório e tocar. Mas, tipo assim, pra estudar, eu não consigo. E nem pra se divertir também. E nem, é trabalho mesmo. Claro que é um trabalho que eu amo fazer e que Mas, não tipo, tem isso. te incomoda tu não ter esse tempo ainda e tal? Já me incomodou mais. Hoje, como eu respiro música, né? Tipo assim, eu convivo com a música 100% do meu dia. 100% do meu dia eu tô vendo com a música, porque eu já acordo, eu já tenho as minhas missões como professora, já tenho as minhas missões como administradora da escola, aí já tenho as minhas missões lá pra tocar, pra tirar Empresária repertório. Mirelle. Então, eu já tenho tudo isso ali linkado comigo. Quando eu acordo, eu já, tipo assim, eu já tenho tudo isso comigo. Então, assim, mas tem momentos que eu tô em casa que eu pego o baixo e crio. Eu tenho, inclusive, vou até falar uma coisa que é nova. Exclusivo. Eu tô exclusiva aqui, viu? Um amigo meu conversou comigo e nós estamos pensando em montar um curso de contrabaixo para mulheres. Só para mulheres. Por questões mesmo de encorajar as pessoas a tocar, a estudar. Eu falo baixo, mas eu toco outros instrumentos também. Então, tipo assim, é de você unir. Porque é difícil. E pra mim, quando eu comecei a estudar, era muito difícil. Eu me sentia muito mal, tendo que ter aula com um homem, muitas vezes, que você via que ele olhava pra ti, tipo, com deboche. Ou então Deboche? tipo assim, sabe, olhando assim, eu senti tipo, olha isso. a bichinha tocando. Tipo, mulher, sem acreditar, sim, entendeu? Sim. Claro que eu encontrei uma pessoa que foi essencial pra mim no meu percurso, que foi o Miqueias dos Santos, meu mestre, né? E ele toca no Fagner, com o Fagner, né? Tocou uma época com o Fagner. Ah, ele não toca mais? Atualmente, não. E, assim, o Miqueias... Inclusive, Miqueias, você tá na lista também. Queremos você aqui. Gente, o Miqueias é um ser humano, assim... Se tem uma pessoa que acreditou em mim, foi ele, assim. Eu tava... Por vários momentos a gente não conseguia se encontrar. Eu já tinha uma rotina de shows, de viagens. Ele foi teu professor? Ele foi meu professor, de fato. Porque as experiências que eu tive antes foram um pouco traumáticas, como eu tô te dizendo. Sim. Não foram muito boas. Mas quando eu conheci o Miqueias, eu senti segurança. Eu sentia que ele acreditava em mim. Eu sentia que ele passava pra mim o que tinha que ser passado. E era profissional, né? Exatamente. Não é à toa que, quando foi em 2015, ele me convidou para participar do festival que teve aqui em Fortaleza, o Mestre dos Graves. E eu fui a primeira mulher a participar do festival, aqui no nosso estado. E na época, tipo assim... Qual o nome do festival? Festival Mestre dos Graves. Mestre dos Graves. Isso. E tinha Peixe Grande, o Pixinga tava nesse festival, o Ginfone tava nesse festival, o próprio Miqueias tocou, e tava lá eu também nesse festival. E eu, caramba, velho, eu tô aqui, e o Miqueias, você vai? Eu digo, eu não vou. Ele, você vai. 2015, isso aí. 2015. E nesse festival eu apresentei uma banda só de mulheres, que foi algo totalmente novo na cidade na época, e apresentei uma música da minha autoria, que é um duo de baixo e flauta transversal. Eu acho que eu vi alguns vídeos de tu fazendo flauta com baixo, eu achei legal. Pois é, vídeo tá no YouTube, viu? YouTube, a Mirelle Alencar? Tá. É, e no meu Instagram canal. também tem trechinhos direcionando. Teu arroba já apareceu, vai aparecer de novo. Muito bem, ó. Mirelle, viu, gente? Que Mirella é famosa, né? viu? Ainda confunde ainda, né? A gente é amigo de adolescência, a gente estudou e tal. Aí... Teve todo esse problema aí que você falou, você foi mãe muito cedo, você não nasceu no berço de ouro, você falou que você tá... E... Porque assim, como eu te falei, às vezes eu me pego perguntando, caramba, eu não continuei, eu desisti, era difícil e tal, tinha toda aquela pressão de que música não dá dinheiro. Embora o meu pai, ele nunca negou pra mim. Ele só falou, você quer desistir da faculdade? Que na época eu tava fazendo mecatrônica, né? Quer desistir da faculdade, você vai trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar e lascou ainda mais, mas enfim, peguei outro caminho. O que é que te motivou, com todos esses problemas, com todas essas coisas, a continuar na música? Como eu te falei,
quando eu tô com a música, independente de eu estar tocando, ouvindo ou estudando, é algo que é como se eu fosse uma pessoa que estivesse flutuando. Eu não consigo mensurar o sentimento que eu tenho. Não sei se é porque eu me descobri e eu me aceitei do jeito que eu era, com as minhas deficiências, dentro do que eu fazia, mas, tipo assim, eu não me importo se você toca mais do que eu. Não é uma coisa de comparar. É uma coisa de você sentir, você fazer, você ter prazer, você amar o que você faz. Eu poderia ser uma excelente médica, mas eu me realizo muito mais hoje, mesmo não tendo, tipo assim, a vida dos meus sonhos, no que se diz ser rica, ou sei lá, se é que isso seja o sonho das pessoas de maneira geral, eu vivo muito bem. Eu tenho paz. Eu descobri pessoas de verdade ao longo do caminho. Gente, tinha muita cobra no meu caminho. Muita gente quis me derrubar o tempo todo. Mas eu tenho Deus na minha vida em primeiro lugar, e eu sempre fui muito abençoada. Eu sou uma pessoa que sou grata por tudo. Eu não tenho o que dizer, assim. Tudo que acontece na minha vida, eu já passei por muita coisa difícil, você sabe. Mas, assim, sempre foram provações e em nenhum momento eu quis desistir da música, em nenhum momento. Pelo contrário, quando eu tava lá no fundo do poço, que alguém me chamava, bora tocar, era como se tivesse uma luz, assim, pegasse na minha mão e me levasse lá pra cima. A sensação que eu tenho é essa. É massa a sensação de tocar, né? Eu lembro da gente tocando lá e depois, inclusive, eu fui foi o máximo que eu cheguei na carreira musical foi quando eu toquei com aquela banda lá, não sei se você lembra, de cover de Ultraje a Rigor. Tu lembra dessa banda? Era Banda Independente Futebol Clube. Lembro, eu lembro desse momento. Era um pessoal mais velho, eu era o único mais novo, assim. Eu, caramba. Mas nada era comparado com o que eu quero dizer, né? Nada era comparado com quando a gente era adolescente, se descobrindo, tocando e tal. Doido. E toda aquela energia adolescente, assim, era massa. E tu sente um negócio que eu não vejo em nenhum outro lugar. Que é, quando você tá lá no palco, quando você tá lá no ensaio tocando, você sente todas as pessoas. Sim. Tanto é que, tipo, se alguém tá com algum problema, todo mundo já sente. Automático. É muito massa essa sensação, não é? A sua percepção auditiva, ela fica ampla, né? Por exemplo, eu trabalho com regência também. Então, assim, você acaba tendo que desenvolver o seu ouvido para você ouvir tudo. Né? Quando eu tô ensaiando, que a gente tá trabalhando, desenvolvendo alguma produção, criando arranjo, trabalhando em algum disco, você tem que estar ali ouvindo tudo, tem que combinar. Tem que ser sensato, tem que ser, como é que eu posso te falar? Sinergia? Tem que estar ali, você tem que entender como é que as coisas funcionam. Eu não sou guitarrista, mas eu consigo tocar com uma pessoa e entender o que ele tá fazendo. Eu consigo entender a mensagem que ele quer passar. Sim, é massa, né? Que duas pessoas podem tocar a mesma coisa e mensagens diferentes são passadas. Totalmente diferentes. É muito massa. É muito massa. Isso é uma coisa... Eu acho que isso é uma sensação de que os artistas, eles sentem muito isso na pele. Então, eu digo artista de maneira geral. Ator, né? Cantor, artista de rua, palhaço, a galera da arte de forma geral... Eles sentem isso, porque a gente trabalha com isso. A gente quer passar essa energia pra você. Aí essa pessoa fala assim pra mim, Mirelle, mas tu trabalha se divertindo, tocando. Nem sempre. Nem sempre, né? Você tá dançando e eu tô lá em pé tocando. Nem sempre eu quero estar tocando e aquilo às vezes ali. Tu tá com um problema em casa e tá lá sorrindo assim, dançando. Exatamente. É claro que é um momento ali que você vai lá, você sobe no palco e você... É como eu tô te falando... Tocar me transborda muito. Então, quando eu tô ali tocando, o mundo pode estar acabando lá fora que eu me entrego. Massa. A não ser que seja uma coisa muito extrema que realmente tira a minha paz. Sim. Mas não sendo, eu consigo estar ali, no momento que eu tô no show, agora desceu, pronto, volta tudo normal. É mais ou menos assim. Tu conhece uma cantora chamada Ana Frango Elétrico? Não. O álbum dela ganhou vários prêmios em 2019, 2020. É nova, né? É nova, relativamente nova. É uma música muito louca. Experimental? Não sei explicar, é algo novo, Mirelle, é algo novo. Eu senti assim, cara, música brasileira, é isso. É uma mistura de bossa nova, tem rock, é muito massa, depois eu vou te mostrar. Eu quero ouvir. Mas ela é toda doidinha, digamos assim, toda diferente. Uma maquiagem diferente, um cabelo diferente, ela toca diferente, mas é muito bom, não é uma coisa bagunçada. Embora ela fala que ela tem influência do dadaísmo, que é tipo aleatoriedade e tal.
Mas é uma coisa tão bonita que, caraca, doido. Mas enfim. Você falou uma coisa muito importante, porque assim, a gente às vezes pensa que é só tocar. Gente, não é só tocar. Sim. Você tem que saber conversar, você tem que saber se portar. Sim. Você tem que saber que no palco você muitas vezes é um personagem. Então você tem que realmente vestir. E tem a equipe ainda, né? Tem o agir em equipe ainda. Exatamente, né? Tem tudo isso. Que às vezes a pessoa acha que, não, eu vou estudar música, eu vou ser um popstar, e vou chegar no palco e todo mundo vai me servir. Não é bem assim que funciona. Mas o que eu senti com ela, do jeito que ela é, por ela ser diferente, eu tenho certeza que ela não faz aquilo pra ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que ela é autêntica, o jeito doido dela no palco, sabe? Sim. Tanto é que ela tava numa entrevista e fizeram uma pergunta pra ela, as pessoas estranham sua música e tal, você se incomoda? Eu me incomodaria se não tivesse nenhuma reação. Aí o que eu senti, caramba, ela tá num trabalho que ela é ela mesma, entendeu? Ela se expressa totalmente, isso deve ser muito bom. Demais. Quando eu tô aqui fazendo esse podcast aqui que eu tô aqui, como eu te falei ainda agora, eu esqueço às vezes. Eu tenho que olhar, já levantar pra olhar a câmera, se tá gravando e tal. Mas quando eu tô aqui, tipo, se desligar tudo aqui, a gente vai continuar conversando. Que pra mim isso aqui é massa, entendeu? Isso é bom. Isso é muito legal, Alex, porque é uma vivência, é uma coisa que você se encontra, sabe? Muda a vida, não muda? É demais. E tipo, eu trabalho pra viver, eu vivo de música. Eu trabalho pra poder sobreviver de música, pra viver de música. Entendeu? Sim, sim. Um conceito diferente que eu entendi que eu tinha que ter também. Porque se eu fosse querer viver bem de música, era muito complicado. Principalmente pra mim, que sou mulher, que toca um instrumento bastante complicado, e aqui onde a gente mora. Então, tipo assim, eu entendi que eu tinha que trabalhar pra viver de música. Sim. E a melhor coisa que eu entendi e que eu contemplo, é que eu consigo trabalhar com música e viver de música. Massa. Qual é o teu objetivo profissional máximo, assim? São tantos. Pode falar à vontade. Não, o meu principal, que eu estou idealizando muito, é conseguir montar a minha escola física, né? Física, e é um projeto que eu tenho todo desenhado na minha cabeça, do começo ao fim. Eu já pesquisei muito. Realmente eu quero trazer algo que inove aqui na nossa cidade. E realmente, assim, algo muito pancada, assim. Massa. E eu tenho muita vontade de ter mais essa união com as mulheres tocando. É algo muito difícil aqui, sabe? São poucas as mulheres que tocam. E fica mais difícil a gente conseguir conquistar esse espaço. Porque não tem união. Não existe uma união 100%. Existem alguns grupos Existem que poucas e não existe união. Quando eu falo união, é de realmente a pessoa se seguir ali sozinha e não ter aquela união. Por exemplo, eu tô aqui, eu tenho uma gig. Eu não posso. Eu poderia indicar outra baixista, por que não? Mas eu vou lá e indico um baixista. Porque é mais prático. Ou então porque o cara já sabe de tudo. Entende? Existem alguns conceitos assim que é um pouco complicado. Deixa eu entender o que tu falou. Tu acha assim que por ela ser mulher, ela tem que ter mais oportunidade, digamos assim? Não por ela ser mulher. Eu acho que poderia ser de igual. Por quê? Vou te contar a minha experiência. Eu já toquei em vários grupos aqui, já toquei em vários locais, toquei com várias pessoas. Existem coisas muito específicas e pontuais que só me convidam por ser o mês da mulher. Tipo, é o mês da mulher, eu vou fazer uma banda só de mulheres. Como se fosse algo, tipo, novo, né? Entende? Tipo, mês da mulher, vai ter uma banda de mulher. Caramba, sim, que novidade. Mas por quê? Por que seria só naquele mês? Qual é a diferença daquele mês pros outros? Só porque eu sou mulher? Entende? Então esse tipo de conceito é uma coisa que não me faz bem. Às vezes eu aceito alguns convites e às vezes eu não aceito. Porque tem hora que eu falo assim, cara, não é a minha verdade. Não é o que eu quero. Entende? Sim. Então eu gostaria muito que fosse mais unificado. É claro que, tipo assim, a gente tem muitos homens talentosos aqui, assim como nós temos muitas mulheres talentosas, que estão escondidas. Estão escondidas. Eu conheço várias mulheres que tocam, assim, divinamente bem e que não têm as mesmas oportunidades dos homens. Por quê? Se ela tem a mesma capacidade intelectual, prática e técnica, às vezes melhor do que outros, e ela não tem, só pelo fato dela ser mulher, ou então porque ela não faz parte da panelinha, entende? Entendi. Tem muito disso aqui. Assim, pra mim, hoje, depois de tantos anos tocando e vivendo muitas coisas, eu escolho com quem eu vou trabalhar. Muitas vezes. Claro que tem convites que eu vou lá e, né, faço, porque se você tá me contratando, eu vou lá, né?
Mas, assim, sempre quando me convida, eu pergunto quem está, por exemplo. Porque tem pessoas que eu sei que não dá pra você trabalhar. São pensamentos muito diferentes. Pessoas, tipo, conhecidas no meio musical já. Isso. Pessoas que você sabe que não te respeitam como instrumentista, não te respeitam como mulher. Então, por que eu vou fazer aquilo ali? Eu prefiro estar onde tem verdade pra mim. Nem que seja de mentira ali, sem eu saber. Mas se eu perceber esse tipo de coisa, eu não fico. É uma coisa minha. Uma coisa minha que eu desenvolvi comigo mesma por tudo que eu passei. Como eu te falei, poucas pessoas me deram a mão durante o meu caminho. Então, por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou preservar uma coisa que eu construí de forma tão difícil, tão árdua, e vou só ali... Não, eu acho que a gente tem que valorizar, sim. Quando tu fala fingir, assim, de mentira, o que tu tá querendo dizer? Não, é porque, tipo assim, tem muitas conversinhas, né? Tipo, da pessoa não fala na tua cara, mas fala pra cidade inteira. Vai falar que tu toca mal, tipo assim? Mas eu não necessariamente falar que toca mal. É questão mesmo de não respeitar. É questão, às vezes, de falar, não, porque ela é mulher, ela tem mais seguidores, ela tem mais visualização. Ou então, sei lá, não, já tem o meu grupinho aqui, não vamos chamar ela, não. Vamos chamar ali. Inveja, entendi. Inveja, ou então, eu não sei se inveja, né? Mas é uma questão mesmo de ter os grupos muito fechados. Isso tem muito aqui. Certo? Assim como eu falei, cara, eu vou ter que montar o meu grupo pra poder ser só a gente, né? Porque se não for assim, a gente não toca, porque a galera vai fechando e vai chamando somente pra coisas muito pontuais. Qual é a solução, na tua opinião? Rapaz, uma solução seria mudar o ser humano, e isso é o quê? Impossível, né? Eu não vejo nenhuma solução nesse momento. O que eu vejo o grupo de mulheres que estão mais fortes, inclusive eu faço parte de um grupo do WhatsApp, que foi criado pela Bárbara Sena, que é Mulheres na Música, que é um grupo um pouco mais militante, que elas estão ali querendo, né, fazer coisas com mulheres, grupos de mulheres e fazer essa divulgação entre mulheres. Eu acho muito legal. Mas cadê esse grupo? Cadê o espaço pra gente poder mostrar isso? É difícil, sabe? É muito difícil. É um caminho bastante complicado. Mas é como eu te falei, o amor que eu tenho pelo que eu faço, ele é além disso. Eu faço. Eu faço a música com quem estiver perto de mim. Se isso vai, sei lá, ter consequências positivas, consequências futuras muito positivas, eu não sei. Eu apenas vou plantando no que eu acredito. Entendi. Tu tem algum sonho de tocar em algum lugar, alguma banda específica? Tô pensando. Take your time. Não, assim, banda específica... Não, porque esse sonho meio que de rockstar pop que a gente tem quando entra na música, eu meio que já entendi que não é assim que funciona, né? Eu tenho muita vontade de tocar em outros lugares, outros países. Eu tenho muita vontade de ter essa vivência em outros locais. Tipo aqueles bares americanos eu tenho muita vontade. Lá na cidade do Nirvana, qual é? Seattle. Tem um monte de bar legal, né? Eu tava pesquisando assim. Pois é. Se um dia eu for nos Estados Unidos, eu quero ir lá. Exatamente. Eu tenho outro muita mundo, vontade. né? Outra... Até essa questão, tipo, eu vejo uma coisa que não é possível aqui, né? Até a galera que toca no meio da rua, nesses países envolvidos, tipo assim, eu tenho muita vontade de vivenciar isso aí. Simplesmente estar ali na rua e mostrar a sua arte, e as pessoas passam, apreciam você tocando. Que aqui, no caso, não dá, né? Porque se a gente for tocar no meio da rua, é capaz de levar até a gente Sim. junto, né? Então, tenho muita vontade de ter essa vivência fora daqui, pra ver como é. Eu tenho muita vontade de ter essa experiência. Tu tem vontade de, tipo, mudar de cidade por causa do cenário musical daqui? Que é fraco, né? Na verdade, como eu te falei, tudo que eu te falei sobre essa questão do cenário é a minha opinião, tá? É coisas Sim. que eu, Mirelle, estou dizendo e vivencio até hoje. E não falo por ninguém, tô falando apenas por mim. Vontade eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ir pra outro lugar e sentir a mesma coisa que eu sinto aqui. Sentir os mesmos problemas. E isso me deixar frustrada. Me deixar, tipo assim, me fazer com que eu perca o que eu tenho, que é esse encanto pelo que eu faço. Então, eu tenho vontade de sair de Fortaleza, morar em outra cidade, mas ao mesmo tempo eu me vejo muito bem aqui, né? Até porque eu já estou há muitos anos, então já conquistei um pouco de espaço, então eu acho, não é o comodismo, mas assim, às vezes eu penso, se eu tivesse a oportunidade, eu iria.
Mas, assim, é uma coisa que eu não ando cavando muito a fundo por outras questões que eu tô querendo fixar aqui também, que é a questão da escola e outras coisas, outros projetos que eu tenho. Mas e tu como baixista mesmo, instrumentista, tu quer chegar em um patamar, assim? Tipo, quando eu tiver no nível de fulano, ou quando eu estiver tocando essa música? Bom, como eu te falei, a questão do instrumento em si, pra mim, de estudar, de se dedicar mesmo como performance, eu já estou parado por um tempo. Parada, sim, por uma questão de tudo isso que eu tô falando pra ti, né? De outras coisas que envolvem a minha vida, que não é só a parte de performance. Principalmente esse último ano que a gente teve, se não fosse a questão das aulas, eu não sei como é que teria sobrevivido, né? Então, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de parar, estudar o meu instrumento, eu tenho muita vontade de compor música instrumental, foi uma coisa que eu comecei a fazer em 2015 e tive que parar por conta de outras coisas que aconteceram na minha vida, mas assim, na época do festival foi quando eu achei que eu ia conseguir fazer isso, eu tava no caminho, porém aconteceram algumas coisas e eu não tive como fazer. Mas eu tinha muita vontade de ir por esse caminho, principalmente do instrumental, que é algo que me encanta muito no meu instrumento, né? Algo que me deixa ali querendo... Tu compõe? Sim. Hoje bem menos, né? Voz e violão, geralmente baixo? eu faço baixo, eu faço melodias acompanhadas de harmonia, que é mais ou menos a música que eu fiz. E que na época eu gravei várias coisas no celular. E levaram meu celular e eu perdi tudo. Caraca. Mas eu tinha várias ideias gravadas. Com esse grupo que eu tô agora, que é um grupo de meninas, né? A gente tá tentando ver se consegue trabalhar algumas coisas de autoria. Qual é o nome do grupo? Divulga aí. Bom, o nome do grupo ainda é uma surpresa. Mas é a Julie Nobre na bateria e a Malu Vasconcelos na guitarra. A gente tá tentando montar um trio para trabalhar várias coisas que também ainda estão por vir, que ainda é novidade. Mas um dos nossos objetivos é trabalhar essa parte técnica, assim, valendo mesmo, pra tanto a gente se sentir bem ali com o que a gente faz, como para trabalhar nossas ideias, colocar nossas ideias em prática mesmo, em ação e vivenciar a música. Massa. Uma vez tu comentou comigo, faz um tempo já, que tipo, era ruim tu tá, tipo, tocando em barzinho e tipo, ninguém tá nem aí pra tua música. Sim. Tu ainda, como é que... Pronto. Tu parou de tocar em barzinho por causa disso? Não, o que acontece? Barzinho que eu digo é aquele tipo restaurante, Sim, churrascaria que tá lá o cara na voz e violão e ninguém... Olha, aconteceu uma coisa tão impactante comigo ano passado. Antes da pandemia, eu toquei no Jazz e Blues de Guaramiranga. Massa. Com um quinteto só de mulheres também, um quinteto espetacular. Inclusive, a gente vai gravar uma live amanhã. Não, domingo a gente vai gravar uma live. Não sei qual dia que tá, mas vai estar a live no YouTube, certo? Hoje é dia... Amanhã é dia 12. Isso, dia 14 a gente grava essa live no Porto Dragão. Não sei quando vai para o ar também, mas a gente montou um quinteto, ao convite do Dalton, que é um jornalista daqui de Fortaleza. E a gente toca a música brasileira. A música brasileira com influências do jazz, samba. E a gente fez um show lindo. E tipo assim, eu fiquei impressionada, gente, que no show simplesmente estava lotado e ninguém falava nada. As pessoas estavam assistindo o nosso show, do começo ao fim. Sim, e legal, eu fiquei legal. assim, caramba, as pessoas realmente estão aqui pra assistir pela música. E tipo assim, foi uma sensação que eu nunca tinha tido, assim. Eu até tive... E lá é tipo uma festa, né? Tem petisco, tem cerveja e tudo. Lá no local do festival mesmo, é um lugar fechado, né? Lá fora vende bebida, mas na hora que o show tá acontecendo dentro não tem. É todo mundo sentado? Isso, todo mundo sentado. É tipo Tem um palco e as pessoas ficam sentadas. Mas não é mesa tipo de restaurante, só cadeira. Não. E tipo assim, gente, no dia foi algo muito que eu fiquei assim, caramba, velho. Tinha muita gente em pé. E tinha todas as cadeiras lotadas. E era muita gente. E tipo assim, aquela luz assim na sua cara, porque fica aquela luz forte no palco, né? E eu olhando pra frente, eu impressionada, porque as pessoas estavam assistindo o show, ninguém tava conversando. Tipo assim, eu fiquei, caramba, elas estão aqui realmente pra assistir o show. E aquilo foi uma coisa que eu fiquei impressionada. Isso que é apreciar a música de verdade. Talvez pelo conceito do local, né? Outra coisa, você comentou isso aí, na época talvez eu não tivesse esse entendimento. Quem vai pra bar
Vai pra conversar, vai pra comer, vai pra... Às vezes a música tá atrapalhando o cara ter aquela conversa ali, né? O som tá muito alto. Exatamente. Tem locais que... Hoje nem tanto mais, porque a galera já equilibra muito essa questão do volume, né? Então, quando eu comecei, eu ficava indignada. Na época que a gente começou, eu ficava indignada, porque eu ficava tocando e ninguém olhava. Ninguém, né? E tu tava ali assim, entregando ali, tocando. Tocando e tipo, a galera nem aí. Aí depois eu percebi que é normal. Você é entretenimento. Você tá ali só como fundo. Você faz parte da paisagem do local, né? Algumas pessoas interagem com a banda, outras não. Outras só passam por você. E quando você trabalha outras coisas, como presença de palco, trabalha a questão do visual, aí você passa a chamar mais atenção, porque a pessoa passa e olha porque te acha atrativo de outras formas. Diferente, né? Diferente de outras formas, Chama não atenção. só de tocar. Exatamente. Então o meu conceito mudou um pouco, por conta que eu percebi isso, né? Eu falei, cara, se eu tô ali pra esse show, vai ser assim. Mas com essa vivência que eu tive em Guaramiranga, por exemplo, foi algo que eu fiquei assim... Sabe, eu desci do palco, as pessoas foram falar com a gente, muitas pessoas filmaram, e foi algo assim muito... que eu fiquei impressionada, eu não tinha vivido algo assim, dessa forma. Já fiz muito show, já fiz show grande, assim, palco grande, mas eu nunca tinha vivenciado dessa forma, com as pessoas literalmente paradas, olhando pra gente tocar, assim. Foi algo muito, muito legal. Quem fala muito disso aí também é o Ed Mota. Ed Mota eu acho que é um dos grandes músicos do Brasil e não é valorizado. Tanto é que ele tá cantando em inglês agora, né? Tá tentando um negócio mais internacional. Qual é a melhor parte de viver de música pra ti? A melhor parte de viver de música é fazer meus horários. A liberdade, né? A liberdade de horário, a liberdade de... Assim, na música existe rotina. Você tem que ter uma rotina, sim. Mas você acaba se tornando muito flexível. Você consegue organizar as coisas pra você fazer no seu tempo. Mesmo sem ter tempo, você consegue achar tempo pra fazer tudo, sabe? Sim, sim. Não é aquela coisa que eu tenho que entrar no escritório 8 horas da manhã e sair 7 horas da noite e fazer a mesma coisa todo dia. Não. Todo dia eu faço uma coisa diferente. Isso é legal, né? Tenho uma rotina, mas a minha rotina ela muda todos os dias. Todo dia eu tenho um horário, mas todo dia é uma coisa muito diferente. Isso é uma das coisas que eu acho, assim, melhor no que eu faço, é eu não ter que fazer a mesma coisa todo dia. Todo dia. Isso é muito legal. Qual é a dificuldade de viver de música? Bom, a dificuldade é a insegurança, né? A insegurança financeira que você tem durante o processo, que é, por exemplo, quem trabalha com gig é tocar com a galera assim, na noite e tal, né? Com banda, que geralmente as bandas daqui que tocam em barzinho, você tem uma insegurança financeira, uma instabilidade muito grande. Não é à toa que quando eu entendi o conceito de dar aula, né, e tudo mais, eu falei, cara, eu tenho que ir para um local, dentro do que eu gosto de fazer, dentro do que eu amo fazer, qual outra coisa que eu poderia fazer para ter uma segurança financeira melhor? E foi quando eu visei esse negócio da escola, que isso foi lá atrás, porque eu já vivia de música quando eu entrei na faculdade. E já era difícil. Por mais que eu fizesse, sei lá, 15 shows por mês, era tipo... E aí? E o mês que não tivesse 15 shows, como é que eu ia fazer? Como é que eu ia sobreviver? Então, eu tive que ir procurar outros meios. E a galera que é músico, de maneira geral, poderia tentar ver isso. Porque tem muita gente que fica muito além do instrumento, domina o instrumento 100%, mas aí quando não tiver show, ou então quando não tiver outra coisa. Tipo agora, na pandemia. E tem também essa questão, o concurso. O concurso era algo que não me atraía, porque quando eu fosse dar aula numa escola, primeiro porque eu não me adaptei muito na escola regular. Né, eu tive muita dificuldade de lidar, até porque as pessoas, às vezes, elas não têm esse entendimento do que é a música e quer tornar a música algo padrão. E a música não é padrão. A música muda o tempo todo. Eu não tenho como chegar ali e querer que uma pessoa que nunca viu música vai entender o que é leitura musical, entender ritmo, tipo, entender tudo. Conteúdo, né? Simplesmente. Não é assim que funciona. Você tem que ter a vivência. É um passo a passo. É uma coisa que tem que ir sendo colocada aos poucos. Então, assim, eu não me adaptei muito. E quando às vezes eu pensava em... Não é porque concurso nunca foi o meu foco, não é meu foco. Porque você vai pra uma sala de aula da aula de artes. Sim. Que artes é tudo. É música, teatro, literatura, dança. Não é que eu não gosto das outras áreas da arte, eu gosto. Mas a área que eu domino é uma área, que é a música. Então eu pensava muito isso. Eu vou trabalhar dando aula, tendo que seguir um padrão de coisas que não necessariamente eu acredito. E aí, como é que vai ficar?
Por isso que eu fui pelo caminho mais difícil, que foi realmente botar a cara assim Massa. e arriscar. E tô arriscando até hoje, e enquanto eu estiver respirando, eu vou estar arriscando. Quais as dificuldades que tu passa especificamente por ser mulher na música? Bom, uma lista, né? Bem grande. Tem a questão de respeito, assim, que eu acho que até já tive até experiência com amigos mesmos, ou amigos. A questão de olhar assim pra ti, não te respeitar, como... Assim, eu não sei te explicar o sentimento, sabe? É uma coisa meio que você vê que a pessoa olha e não acredita. Sabe? Eu não sei te dizer... No teu potencial. Não em mim. No meu potencial, no fato de eu tocar, a pessoa olha assim e ela não acredita. Eu não sei se tu já teve essa sensação, eu não sei se quem tá assistindo já teve essa sensação, Não, mas... essas coisas que mulher passa, homem não... Claro que dá pra falar sobre, dá pra saber o que é, mas não dá pra saber o que é. Eu não sei. Pois é, então assim, eu não sei se eu não consigo mensurar pra ti, tipo, eu sinto isso, não. Eu já tive muitas situações de eu ver que a pessoa olhar pra mim, de eu sentir que a pessoa olha pra mim, assim, tipo, tá ali só porque é mulher. Ou então conseguiu não sei o que só porque é mulher. Tipo, eu já senti muito isso das pessoas. Muito, muito. É por isso que eu te falei que eu já trabalhei muito a minha mente pra não me preocupar. Eu faço o meu. Se você faz melhor do que eu faço, não tem problema. A gente consegue conviver, ter trabalho pra todo mundo. Tá certo. É algo, tipo assim, que eu não me apego. Até por questões, tipo assim, de ver que a pessoa tá ali, ela fala de você, fala mal de você como pessoa, às vezes a pessoa nem te conhece. Ou então te critica, não sei o que, critica um vídeo que tu posta. Beleza. Tudo bem. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Não tem por que ter essa restrição. Mas assim, a minha maior dificuldade mesmo é as pessoas entenderem que eu faço o meu trabalho e tem espaço pra todo mundo. E você me respeitar por eu ser mulher. Eu luto pelo respeito de ser mulher, de ser mãe e de ser música. Pronto, se você conseguisse respeitar isso quando você me vê, tipo assim, se você pensa outra coisa, ok, eu respeito o seu pensamento. Mas, portanto, que você, quando esteja comigo, na oportunidade que você esteja estar comigo, você respeite a pessoa que eu sou, você respeite a minha história. Porque eu sei o que eu passei pra chegar aqui, pra viver da forma que eu vivo, certeza. com o que eu vivo hoje, entende? A pessoa não tem tato, né, também. Muitos não têm. Fora né? que tu já tem a própria autocrítica, né? Sim. Quando eu faço isso aqui, que eu até te falei que eu queria pintar um negócio aqui porque as pessoas iam achar feio, aí chegou o jornalista que eu conversei com ele aqui, ele falou, cara, isso aqui me fez eu me sentir bem, porque tava tipo em casa, entendeu? Tem umas coisas empilhadas ali, tem uns livros aqui. E eu acho aí ótimo. o cara, é isso. Não tem... E tem que ser assim, Alex, se não for pra ser leve, não vale a pena, sabe? Aí a pessoa olha assim, aí tipo, mas o microfone não tá bem tratado. Mas o baixo tá numa posição ruim. Não dá pra ver a mão dela, eu acho que ela tá só dublando, sei lá. Gente, demais. Olha, isso é uma coisa que já aconteceu muito comigo. Eu já fiz um show, falou isso, eu lembrei. Quando acaba, o cara passou o show todinho me olhando, um cara. Sempre é um cara, tá? Nunca foi uma mulher, sempre é um cara. Ele passou o show todinho me olhando e quando acabou o show, ele chegou assim pra mim e falou, e tu tava dublando, não era? Caralho. Aí eu olhei pra ele, comecei a rir. Aí eu falei, não, eu toco. Aí ele, não é possível. Tipo assim, ele questionou no nível. Eu fiquei, caramba, velho. Aí teve as situações da pessoa falar que eu tava dublando, não tava tocando de verdade. Já teve pessoas falando que não era eu, que tava... Tipo, sempre era questão de dublar. Tu fala assim, não, mas... tem um cara lá atrás, com não, baixo assim, aí era ele que tava tocando, vai lá procurar, aí pronto, deixa ele lá. Aí já teve momentos, tipo, no começo eu ficava chateada. Mas aí depois eu falei, cara, tá vendo a minha cara aqui com esse sorriso? Seja feliz. O tocar pra mim, eu tô tocando aqui para um trabalho de entretenimento pra você. Mas o que significa pra mim não é o que significa pra você, e eu respeito. Esse lance aí de diminuição é o principal dificuldade que uma mulher enfrenta na música? Não só isso. Não, a principal, a maior assim que tu vê. Eu acho que que mais te incomoda. Porque não é só mulher na música, é o instrumento que eu toco também, por ele ter um rótulo masculino. Eu toco um instrumento que ele é considerado um instrumento muito masculino. Fora que quem toca baixo é sapatão, né? Eles gostam logo de rotular assim, Quem que não toca tem bateria, problema também a pessoa ser sapatão, não tem problema né? nenhum.
o gênero da pessoa que toca o instrumento não quer dizer Quem nada. toca baixa sapatão. Tipo sério. assim, as pessoas às vezes gostam de... E como se fosse um problema. Não tem, você é livre. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente conseguiu essa liberdade de expressão para você fazer as coisas da forma que você acredita. O fato de eu tocar não me diminui em nada. E não me aumenta em nada também. Assim como eu convivo com poucas pessoas que não são da música, praticamente nenhuma. E as pessoas que eu converso que não são da música é um diálogo estranho. Porque elas não conseguem entender o meu universo. Elas não conseguem entender como é que eu sobrevivo tocando. Tipo assim, é estranho falar isso, mas acontece. Tem pessoas que falam, como é que tu vive assim? Eu digo, como? É um trabalho como outro qualquer. A diferença é que, não sei nem te falar, a diferença é que eu amo muito o que eu faço. E eu não sei se você ama o que você faz. Talvez a pessoa não entenda, seja já um problema às vezes a pessoa de autoestima, de gostar, que de ela amar projeta o que no faz. outro, né? Exatamente, isso acontece muito. Tu se considera feminista? Até um certo ponto. Eu não me considero extrema. Eu não sou militante assim de... não. Eu considero... tudo que eu te falei até agora são conceitos que eu defendo aonde eu for. Por eu ser mulher. E não precisa ser feminista pra defender essas coisas. E não precisa ser extremo pra você fazer isso, não. Eu como mulher, como voz de fala que eu estou falando aqui pra você, são coisas que eu passo. Assim como eu não posso falar por uma mulher negra. Eu nunca vou saber o que é isso. Eu nunca vou saber o que acontece quando você fala de racismo. Eu nunca vou saber. Como é que eu vou querer falar sobre isso? Entende? Então eu tô falando falar sobre com propriedade, exatamente. assim. Como eu tô falando agora pra você, eu tô falando da minha história, da minha vida. Então eu te falo com muita propriedade tudo que aconteceu. Tudo que eu tô te falando aqui são coisas que eu vivi. Se você que tá escutando acredita ou não, ou como você vê tudo que eu tô te falando, é uma coisa com você. Mas a minha verdade eu trago, e quem me conhece de verdade, pessoas que estão próximas pra mim, porque eu digo pra vocês que os meus amigos de verdade, eles cabem em uma mão. Nos dedos de uma mão, e menos às vezes. Então, tipo assim, as pessoas que me conhecem, que estão ali por mim de verdade, elas sabem que a minha pessoa, a minha essência, elas sabem o que eu tô falando. Mas aí, como é interpretada, aí você vai ver que vai mudar muito de uma pessoa pra outra, né? Já sofreu assédio, pô? Já. É pesado esse... Eu nunca sofri... Assim, eu conheço pessoas que já sofreram bem mais do que eu, mulheres. Eu tenho uma pessoa específica que ela tocava com um cara, e o cara falou que se ela não ficasse com ele ia tirar ela da banda. Tirar da banda. Exatamente. Isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu assim, dos caras que eu toco, tipo, além de não respeitar, tipo, dar em cima valendo e falar que era mulher e que tinha que não sei o quê. Que pra mim, de novo, eu só achava graça e saía. Entende? É muito como você se porta. No caso dessa pessoa especificamente, ela saiu na época e ela não chegou a denunciar o cara e tudo mais. Mas eu achei, tipo assim, quando ela me contou, eu fiquei, assim, impressionada. Assim como existem mulheres que usam isso pro benefício. E também tem o outro lado. Exatamente. Né? Então, é aquela coisa que... É por isso que é complicado você falar sobre isso. Porque são os dois lados da moeda, né? Eu defendo o lado que você tem que estar ali e as pessoas têm que respeitar você pelo que você é, sem olhar pro gênero. O que eu defendo é isso aí. Interessante. Vamos para a caixa de perguntas do Insta. Botamos lá no Insta uma caixa de perguntas. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para a Mirelle. Coloquei lá a formação dela, o que ela fazia. Tem algumas perguntas. Preparada? Já sofreu alguma... a pergunta do Gabriel. Já sofreu alguma forma de preconceito no meio artístico? Acho que tu já respondeu. Já. Né? Tudo que eu já falei, já... Qual a sua definição de groove? É o Jerônimo Costa que tá perguntando. Groove. Assim, o groove eu penso de duas formas. Eu penso groove, como eu te falei lá no comecinho, groove e variação. O groove é uma frase que eu vou fazer, sei lá, vou fazer que eu faça um groove quadrado, ou então um groove de pentatônica. Eu vou usar a pentatônica, fazer aquele groove e vou segurar ele até o fim. Eu vou criar esse groove, fazer o rítmico geralmente com a galera que tá comigo, principalmente com a bateria, que é onde eu caso mais, e faço o groove e crio a variação. O groove pra mim é a base. É a base do negócio que você tá criando, né? Você cria o groove e a partir do groove você vai criando variações.
E o groove vai ficando melhor, vai ficando mais rico, vai ficando Mais groovado. Mais groovado. Tu conhece o Júnior Groovador? Claro, conheço. Eu acho ele, massa. Cara, fantástico. Muito massa. Eu não sei como aquele cara não é mais valorizado. Tu viu ele falando que... Ele falando que nas bandas de forró que ele foi tocar, os caras não queriam, porque quem tem que aparecer na banda de forró é o vocalista. A gente até o baixo do forró, esse é um E ele conceito... dança, né? E faz as coisas, aí chama mais atenção que Olha o cara... Olha só, o baixo da história do forró ele é muito engraçado também, porque lá no comecinho era só marcação no forró, né? Sim. Era só a marcaçãozinha de condução, que a gente chama. Eu nunca ouvi uma música de forró antiga a esse ponto. Pois era só assim. Até os baixos de forró nas antigas, você vê que ele fazia muito ali escala, né? Dentro da escala maior, menor e algumas variaçõezinhas. Era bem... Mas era fechadinho. Aí, quando o cara começou a fazer uma tríade dentro do que ele estava fazendo ali no instrumento, já era, não, cara, tá fazendo coisa demais. Isso durante a história do forró, certo? É coisa muito... Aí, de repente, o baixo tomou um espaço, assim, enorme. Que foi só o tum, 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 saiu do tum, 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 pra poder... E, tipo, você vê que hoje o baixo do forró é um baixo sensacional. Caramba, é muito bom. É um baixo estralado que tem muita escala, muita aproximação. Tem muito swing do cara assim mesmo, dele tem muito. Eu não toco forró. Slap. Eu não toco forró não porque eu não queira, mas porque eu não tive a oportunidade de estar num projeto que tivesse essa demanda. Eu toco alguns forró das antigas, alguns projetos que eu já fiz e tudo mais. Mas esse forró mais elétrico, esse forró mais novo, sim, cara, eu acho sensacional. E o timbre que a galera usa é um timbre muito aberto. É, massa. É um timbre que lembra coisas de funk que eu gosto, né? Então eu acho muito interessante. Não tenho o hábito de ouvir, não por preconceito, mas realmente porque o meu nicho realmente é outro, mas... Forró é massa. Mas eu acho, assim, sensacional. Os baixistas de forró estão todos de parabéns. O nível da galera de forró. Baterista e baixista, principalmente, é um nível... O nível da galera tá absurdo. Altíssimo. É, demais. Hoje quem aparece menos é a sanfona, né? É. Que era o começo, que era o que tinha. Verdade. Quem puxava mesmo, né? Invertidos. Qual a tua música autoral preferida? Tua, assim, que tu criou. Do Gabriel também a pergunta. Pronto, como eu te falei, eu gosto muito de Quase, que é a música que eu fiz pensando... Eu não fiz pensando no festival. Foi tipo coincidência. E a música ficou pronta, eu fiz a música na cadeira de harmonia da faculdade. E convidei esse meu amigo pra tocar comigo a música. Toquei na apresentação da cadeira. E em seguida apareceu o festival. E eu preparei ela pro festival em seguida, né? Então essa música, ela é o meu xodó porque foi tipo assim... Aquela coisa que nasceu... Quais que, instrumentos que tem? Baixo e o quê? Baixo e flauta. Flauta. Isso, é um baixo que faz um arranjo bem harmônico. E a flauta vem com a melodia e a gente se encontra, faz um... É tipo um negócio que vai se completando. Eu acho que eu ouvi. Isso. Tem no teu canal lá? Tem no meu canal. Vá no canal da Mirelle, se inscreva no canal. Tem no meu Mirelle. Instagram. Tá por aí. Eu tenho muita vontade de gravar ela e outras ideias que eu tinha e que eu tenho. Mas como eu te falei, a questão do tempo foi meio que... Eu tive que ir priorizando outras coisas. Pergunta do Thales Alves. Ela sabe tocar alto? Essa piada. Tocar baixo, tocar alto. Eu toco alto, toco baixo, toco médio. Depende da frequência que você pedir. Respondeu com classe. Da Camila Baltazar, pergunta. Lembra, Camila. Beijo, Camila. Qual a maior dificuldade para ingressar no mundo da música? Por exemplo, eu vou complementar a pergunta dela. Se tivesse alguém com sonho de começar em música, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Pronto. De viver de música, né? O conselho que eu dou pra qualquer pessoa que quer ingressar na música, principalmente que sonha viver de música, é ter isso o quanto mais cedo, essa vivência. Ter a vivência com a música, entender ali que aquilo ali é algo sério, porque assim, o problema, gente, muitas vezes é porque a pessoa não respeita. Ela acha que a música é brincadeira. Ela acha que ali é só um hobby que eu vou de vez em quando, tal, não sei o que. Então, tipo, não é bem assim. Quando você passa a tornar a música profissionalmente pra você tem que entender que aquilo é um trabalho, você tem que se respeitar e respeitar o seu meio. É todo um processo. Mas eu diria assim, quem quer viver de música tem que estar totalmente mergulhado nesse universo. Estar com pessoas que trabalham com isso. Procurar estar com pessoas que levem isso a sério. Pessoas que possam te dar uma base boa. Pessoas que possam te transmitir conhecimento de forma sensata. Entendeu? Deixa eu falar um negócio. Eu lembro do teu olhar quando eu disse que eu ia sair da banda. Tu acredita nisso? Naquele dia eu vi, caramba, pra ela não era tipo eu que tava pensando naquilo ali só como diversão.
pra ela aquilo ali era uma esperança de vida mesmo, de trabalho. Eu lembro desse olhar, tu acredita? Caraca, doido. Mas foi muito triste. A gente tocou juntos e, tipo, funcionava. Era ali... Era o começo, era tudo, né? Se a gente sabia direito como é que era. 2009, 2010, por ali, né? E, tipo, faz recente, né? Se você pensar, faz pouco tempo. Não. Então, naquela época... Ela, tipo, 18 anos. Tinha nada na cabeça. Pelo menos. Naquela época, a gente... tipo, pra mim ali, eram as pessoas que estavam conversando comigo, né? Então, eu queria muito que aquelas pessoas estivessem comigo, até porque eram pessoas que eu sentia confiança de estar. E eu fui perdendo todas essas pessoas. Eu fui perdendo essas pessoas porque foram tomando os caminhos dela. Normalmente, né? Você tá com 18 anos, você entra na faculdade, você vai crescendo pra outras coisas. E eu fui perdendo as pessoas que estavam trabalhando comigo. E eu comecei a ficar assim, poxa, vai, agora? Eu vou persistir. E consegui, assim, estou conseguindo, estou na luta. Eu me considero uma pessoa vencedora porque, gente, eu luto muito. A minha luta é muito grande e eu tô conseguindo. Eu acredito muito nisso. Com 2 filhos. Com 2 filhos. Eu não tenho nem noção do que é isso. Sério mesmo. Não é querendo puxar saco, não é querendo, Não, mas eu acredito em você. Eu não tenho nem noção. Quando eu começo a pensar ou não, eu escolheria ou trabalho ou... Fogo. Ou o projeto solo teu de baixista, ou o projeto musicaliza. Eu teria que escolher, eu acho. Outra pergunta do Gabriel. Por que você escolheu o baixo? Então, o baixo foi um instrumento que, como eu falei lá no comecinho, né? Eu tocar violão e eu queria muito ir pra guitarra. Tipo assim, o meu sonho era ser guitarrista, que nem o Kurt Cobain e tal, não sei o quê. Mas aí, tipo, eu tava com a galera. Na época eu tava com uma galera que tocava e eu acompanhava sempre essa galera. E nesse dia eu conheci uma outra galera que tava tocando. E eles estavam precisando de baixista, né? E eu topo. Eu falei assim... Na época, então, que tu tocava com a gente, era porque tu, tipo, era o instrumento que sobrou pra tu tocar, tipo assim. Não, mas isso... Não, eu tocava. Só que com essa banda especificamente que eu tô te falando, depois da gente, eu ainda tava estudando... Tipo assim, eu não tinha baixo. No comecinho eu não tinha baixo. Então eu fazia tudo no violão, né? Lembra? Eu lembrei agora. Pois é, lembrou da história? A gente juntou uma vaquinha. Sim, gente, ó, e isso comprou é fato. um baixo. Olha como eu tinha pessoas O William importantes. passou no cartão dele. Eu lembro Pois agora é. que teve um mês que eu atrasei. Aí a mãe dele ligou pra mim. Caramba, que vergonha. Eu acho que foi o primeiro peso de responsabilidade sobre contas Gente, que eu tive na minha vida. olha como essa história é engraçada. Eu não tinha o instrumento, né? Mas eu tinha os amigos. Quem tem amigos é tudo, né? Então, a gente era um grupo de 4 pessoas, né? Era eu, você, a Litzy E o e o William. Então, Tomara que a gente não esteja esquecendo de ninguém. Não. São só essas 4 pessoas. Acho que sim. E você cantava, tocava baixo, a Litzy. E o que acontece? Eu não tinha o instrumento e era uma situação muito complicada que a gente não precisa falar aqui. Mas você sabe a questão do instrumento em si na época. E tal dia, vamos comprar um baixo. Vamos. A gente foi lá na Gente, Pedro Pereira. a gente foi lá e comprou um baixo. Foi louco, não foi? Mas foi muito massa. Gente, foi... Olha aí, tá vendo como eu sou uma pessoa muito abençoada? Então, tipo assim, Eu não lembrava de jeito nenhum das histórias, caraca. Então, olha só, a gente comprou um baixo e a gente já tinha a ideia de montar a banda e ir comprando os instrumentos de todo mundo. Só que na época o Alex já tinha a guitarra, a Litz já tinha o equipamento que ela usava e o William já tinha a bateria, já tinha algumas coisas que ele usava. Só eu que não tinha instrumento. Então, vamos começar pelo da Mirelle. Então, tipo, na época eu não trabalhava e não tinha, assim, um apoio de família aqui na época, né? Pelo menos não esse suporte todo. Então, simplesmente a gente foi na loja comprar um baixo. Massa. E foi o meu primeiro baixo que eu usei durante muitos anos. Foi um Kondo BC400. Que foi Não o meu tem mais? xodó. Não, infelizmente, eu não tenho Tu mais tem esse quantos baixo. baixos hoje em dia? Eu tenho 2 baixos, né? Eu tenho um SX muito bom e lindo, que ele é verdinho, passou por uma super reforma aí agora pra poder chegar mais no que eu tava querendo. E eu tenho um baixo do Erasmo Lousada, que é um luthier daqui. Que é um cor baixo de madeira, né? que é já um baixo vi. de 5 cordas, ele tem um design meio diferente, que foi umas ideias que ele teve lá e fez. Qual da preferida deles? Não vou tirar. Senão o luthier aí pode ficar Não. de repente. Tu se arrepende de ter escolhido música como sua profissão? É o James que fez essa pergunta. James Não. que fez o nome dele. Não me dele. arrependo. Em momento nenhum. Acho que tu deixou bem claro aqui o teu amor pela Exatamente. música. Se eu né? tivesse tido esse contato com a minha filha estuda música desde 4 anos. A minha filha toca vários instrumentos. A minha filha lê partitura super bem.
E ela tem... Eu Beijo, não consigo, Melissa. eu não consigo nem falar pra vocês. Vocês teriam que ver a Melissa tocando pra vocês entenderem Entender. o que eu tô dizendo. Massa. Da vivência que ela teve com a música e que ela tem até hoje. A facilidade, a percepção que ela desenvolveu, o ouvido que ela tá... Tipo assim, é um negócio que eu, como eu já tenho muita experiência, eu quando olho pra ela e falo, gente, eu com 11 anos, Sim. 10 anos, Sim. Ela tá com 11? ela fez 11. Tipo, eu não tinha... Aquela coisa de tiozão, te segurei no braço, hein? Viu? A gente botou um violino tem uma foto dela com um violino, como se fosse um assim. contrabaixo. A gente ia pro Habib's e ela ficava pegando as esfirras assim. Foi, eu lembro desse dia. Então olhar pra Melissa, tipo assim, ela é a prova maior de tudo que eu tô te dizendo. Da importância da música na vida de uma pessoa. Muito massa. Muito massa. Essa conversa tá sendo massa. O acorde e o harmônico preferido? Outra pergunta do Gabriel. Rapaz, o acorde... Assim, no baixo, especificamente, eu passei a estudar mais acorde. Nessa música que eu fiz, ela é toda acorde, ela é toda ali no Lá menor, com algumas tensões, algumas variações, uns baixos invertidos. Eu faço muito isso na música, porque a música pediu isso. Na quase. Na quase, exatamente. Depois tem cordas. Que escutar para poder... o baixo 5 cordas que eu tô usando, porque eu uso casas muito abaixo. Tem que ter um baixo de 2 oitavas para poder eu conseguir tocar. Porque senão não vai, né? Inclusive, vai falando aí, eu vou tentando lembrar o que é o que. Inclusive tem um acorde que eu faço, que ele é uma inversão, que o polegar vem bem aqui pra cima, porque de cima eu não consigo tocar. Pra poder tirar a sonoridade que eu tava querendo. Porque, tipo assim, quando eu compus a música, eu não tava pensando em harmonia. Eu tava pensando em um som. Então eu fiquei com o som na cabeça. Então, enquanto o som não saiu, eu fui vendo como é que eu poderia fazer pra poder chegar no que eu queria. Tu já sonhou com música? Tipo, tu sonhou, tu acordou e escreveu a música? Já. Já aconteceu isso comigo. Teve um dia que eu tava dormindo. Na verdade, eu tava deitada, eu tava inquieta. Tava super inquieta. E foi numa época que eu tava compondo com letra. Aí cantando? Eu cantando. Aí eu fui e falei, cara, eu fui dormir com os pensamentos e tudo mais. E tinha tido um dia pesado. Aí eu sonhei com a melodia. Tu acredita? Eu sonhei, peguei o celular e gravei a melodia. Gravou a melodia, eu fiz isso também. E depois eu peguei a melodia e fui colocando em melodias mesmo, né? Não pensando em letra cantada, mas em melodias e pensando em harmonias. E como é que eu poderia harmonizar para fazer outras coisas. Olha como é que é importante. Tipo, tu acordou, pensou, transferiu pro instrumento. Eu acordei, gravei, não consigo botar. Eu não tenho o que eu tô fazendo online, não sei, não consigo. Não, mas é como eu tô te falando, eu não me apego a conceitos na hora de compor. Não, essa é a diferença de quem tem estudo, que nem tu. A não ser a pessoa ouvida absoluta aí, né? Mas que eu não consegui transferir nenhuma nota pro negócio. Mas aí assim. É prática. Também tem isso, também tem isso. Prática. Por exemplo, como eu tô te falando, eu não fico pensando, eu vou ter que usar... Respondendo a pergunta dele, eu não tenho um acorde preferido. Até eu não tenho uma melodia preferida. Tipo... O que me comove é o que eu tô sentindo na hora de compor, certo? Quando eu tô compondo, eu fico assim, cara, eu penso num som. Eu penso no som e eu acho o som no meu instrumento. E aquilo é um negócio que eu não consigo explicar. É uma coisa que eu fico, cara, que sensacional. Sabe? Eu fico assim, impressionada. Quando eu toco normalmente, baixista tem vários... Quem é baixista? Né, sabe? Nem sempre você fica pensando em todos os acordes. Às vezes você pega os shapes. Por exemplo, quando eu tenho que pegar um monte de música, que é só, tipo, vou só ali fazer aquela gig e tudo mais, eu não fico pensando em todos os acordes, eu fico pensando nos shapes, nos desenhos, que pra mim é mais fácil. Claro que quando eu penso no shape, quem toca baixo, né, quem consegue visualizar quando é maior e quando é menor. Então vai pro campo harmônico, aí você desenrola. Mas eu pego o shape, eu não fico pensando, agora eu tô no dó menor. Agora eu vou, sei lá, pro sol sustenido diminuto. Não. Quando eu tô tocando, que eu tenho um shape na cabeça, se tiver que fazer alguma coisa na hora, eu vou lá e sei mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer, porque eu tenho um shape na cabeça. E eu consigo... É tão estranho isso. Mas, tipo assim, eu tenho um shape e eu consigo ver os acordes na minha frente. É mais ou menos assim. E tu sabe, tipo, tu tá fazendo um dó, tu sabe que ali é dó, sol, dó, mi, sol. Dó, mi, sol, né? Se tiver a sétima assim, sei. Tipo, tu dá flashes na tua cabeça disso aí, né? Porque, e quem fez isso comigo? Miqueias. Ele me fazia sempre fazer, isso é o estudo que me fazia sempre fazer, que é isso. Ele sempre falava que eu tinha que estudar de terça a terça.
sobreposição de terças que a gente chama. Então, todo dia eu fazia dó, mi, sol, si, Isso ré, é fá, lá, especificamente dó. pro baixo ou é tipo geral, assim? Não, é você estudar teoria musical. Isso se aplica a qualquer instrumento que você tiver. Por isso que eu tô te falando, os conceitos da música, pra mim, são além do instrumento. É realmente o que você acredita e o que você quer passar. Quando você acredita muito em alguma coisa. Massa. Última pergunta do Tevinho. Superman ou Batman? Superman ou Batman? Eu tô pensando. Eu não sou muito de... Quadrinho. Mas qual tu se identifica mais, sei lá? Eu acho que o Batman, né? É, né? Mais O humano, Batman, né? Ele parece mais real. Parece. Literalmente. Ele parece mais real e é isso. Qual é a tua maior influência no baixo? Jaco Pastores é um Quem é? cara... É um baixista Solo? solo. Ele começou com banda, né? E depois ele se lançou como solista. E ele é uma influência muito grande que eu tenho, assim, no que eu toco. O swing que eu gostaria de alcançar um dia é o que ele faz. Ele toca rock, tem algum estilo assim? Ele toca como se fosse um jazz com funk. É uma coisa funkeada, assim. Os baixistas todos se ligam dele, assim. É muito sensacional. Ele tem muita criatividade, ele foge do padrão, ele faz as coisas assim... Eu não tenho... Não dá. Tem que escutar e tem que apreciar um bom baixo para poder entender. Assim como o Miqueias, né? Miqueias também é uma grande influência para mim. Tem algum de banda? Tipo, Flea, né? O nome? Sim, com certeza. Fiz um tributo e toquei o cover do Red Hot Chili Peppers e foi algo assim... Pra mim foi sensacional. Primeiro porque eu não sabia que eu era capaz de tocar aquela, né? Eu sempre tinha aqueles questionamentos porque era a banda que eu ouvia muito na adolescência, né? E de repente eu me vi tocando altos grooves assim, a galera pirava, e era muito massa. Muito Eu vi massa. várias fotos. De banda, tipo assim. Baixista ele, de pra banda mim, seria ele. Seria ele. Diz outros aí. Gosto também do baixista do Rush, O Gary Lee. que é o Eu já ia cara, te né? perguntar sobre Poxa, eu acho, ele. tipo... Ele toca baixo, aí piano com o teclado com o pé, ainda ajeita com o nariz, assim, o microfone ainda. E ele faz umas linhas assim que, tipo... É massa, né? É muito massa. Tipo assim, exige, às vezes, uma técnica bem aprimorada sua pra você conseguir fazer os esquemas que ele faz. Tu toca aquela Toco. XYZ. Inclusive, eu fiz um vídeo dela, só que, tipo assim, na época que eu fiz o vídeo, eu passei muito tempo estudando, porque eu queria gravar ela, inclusive, com uns amigos, instrumental, assim, valendo, né? Só que tem uns trechos que é muito rápido. Tipo assim, a linguagem dele é muito fluente, né? E eu, tipo assim, na época que eu tirei essa música, eu não tava com essa linguagem tão fluente pro seu estilo que eu gosto de escutar. Porque tem isso, por exemplo, tem música que eu gosto de escutar, mas não necessariamente eu gosto de tocar. Por exemplo, eu amo reggae, mas eu não sei tocar reggae. Não me dê um reggae que eu não sei tocar. Não sabe que tu fala claramente a pegada, né, que tu tá falando. Tipo, eu toco, mas tipo, eu gosto de ouvir. Eu toco. Vamos corrigir. Eu gosto de tocar. Eu toco reggae. Se tiver que tocar, eu toco. Mas eu prefiro curtir o reggae. Eu gosto de ouvir o reggae, dançar o reggae. Mas, tipo, tocar, eu fico querendo... Tu dança, Mirelle? Claro. É mesmo? Não conheço teu lado dançarina, não. Gosto, assim, todos os dias de manhã. Inclusive. Mas o reggae, eu tenho uma coisa assim, do sentimento, a batida daquela coisa, eu gosto muito de, tipo, curtir o reggae. A sonoridade é uma coisa que me relaxa, eu fico assim, cara, tô aqui na paz, tranquilo. Tipo, aí quando é pra tocar, eu não consigo, porque eu tenho que me concentrar na música, de um jeito técnico. Mas nem o reggae tipo Nat Roots, que é mais tipo um power. Não, eu tô falando mais de reggae raiz, né? Nat Roots já é um reggae mais, né? Mais rock, né? Inclusive, tipo, o meu primeiro vídeo que eu fiz pro canal foi um vídeo do Nat Roots. Tem vontade de tocar algum outro instrumento? Eu tenho vontade de tocar muito bem o piano. Que tu já sabe tocar. Eu já toco, mas, tipo assim, é um instrumento que me passa essa emoção, né? De você estar ali. Mas eu não consigo, por uma questão mesmo de tempo, eu não consigo dedicar mais tempo pra estudar. Mas eu toco. Mas, tipo assim, eu queria tocar com aquele vigor daqueles pianistas, assim, que eu acho, assim, sensacional. Acho lindo o piano, acho um instrumento belíssimo. Tenho vontade. Mas, como eu tô te falando, né? Tem 1 milhão de coisas na frente disso aí. Então,
Eu toco ali porque eu trabalho com isso, né, nas minhas aulas de coral. Eu tenho que dominar tanto o repertório como a parte técnica. Eu tenho que estar ali tocando o instrumento todos os dias, né? Acho que todo músico ele tem assim um som ideal na cabeça dele, que é resultado de tudo que ele ouviu. Sim. E que ele tenta sempre chegar naquele som ali. Sim, com certeza. Inclusive eu tava vendo uma entrevista. Sabe quem é o Robertinho Marçal? Sei. Já tocou com ele, né? Com a Luciana Lívia. Não, ele já tocou... eu já toquei em um evento do Fagner, que tava todo mundo no mesmo palco, né? Sim, eu vi ele falando que ele se sentia um pouco chateado às vezes quando ele ia gravar e tipo, ele comprou a pele que ele achou aquela afinação, aquele prato com aquele negócio, aí chegava na hora e trigava a bateria. Aí ele ficava chateado porque tipo, nada daquilo ali importou, ele podia usar qualquer bateria que não ia ser não ia influenciar em nada. Tu já se perguntou por que tu é música? Ou isso não faz diferença? Na verdade, eu nunca parei pra perguntar, sim, por que eu... Não. Eu acho que os caminhos que eu fui tomando na minha vida me fizeram ser o que eu sou hoje. Eu poderia ser outra coisa, poderia, mas eu tive o contato, gostei, me apaixonei e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Muita coisa por conta da música. E das pessoas que eu conheci também no universo da música. Interessante. O que é que tu gosta de fazer pra relaxar? Dormir. Eu também. Assistir uma Tu sériezinha. falou aí de dançar, né? Gosto de dançar também, adoro dançar. Eu acho dançar libertador. É, né? É uma expressão. Né? É uma expressão de você, tipo, você vai... Quando você, geralmente a pessoa se alonga, né? Sim. Eu alongo, aí, tipo, dou uns pulinhos, danço, vira a cabeça e tal. Eu boto uma música leve, assim. Fico... Tem vergonha de dançar em público? Não, nenhuma. Tu dança no tocando baixo? Eu nunca mais te vi tocando baixo assim, ao vivo. O que acontece? Quando é que tu vai me chamar pro hard rock lá pra ter Deixa a gente voltar a lá. cortesia? Né? Não, tô zoando. Eu pagaria pra lhe ver, obviamente. Então, no baixo, eu tenho uma coisa muito de estar muito concentrada, certo? Eu fico tocando e eu fico muito sentindo o que o instrumento tá me passando. Só que eu tô trabalhando em performance, porque é uma coisa que tem que acontecer. Como eu te falei, é o conjunto completo da obra, né? Não é só você tocar. Então, tipo assim, eu tô tentando transmitir mais pro meu corpo. Porque às vezes fica muito na minha mente e na minha mão. Então eu tô querendo transmitir pra todo o meu corpo. E isso inclui, tipo, dançar, inclui se soltar pra poder você se expressar mais ainda com o que você tá tocando, entendeu? Massa. Tu falou de série aí. Qual a tua série preferida? Minha série preferida, vamos lá. Meu top 5. Que é um só. Eu gosto muito de Friends. Uma série que eu já assisti diversas vezes. Inclusive estou super chateada porque a Netflix tirou tanto Friends quanto Senhor dos Anéis. Achei Mas deixou absurdo. How I Met Your Mother? Eu não gosto muito. Não, pois é, tem essa treta, né? Pois, mas será que deixou? Eu não sei. Eu não sei porque eu não assisto. Mas o Friends é uma série que eu já assisti mais de 4 vezes a série inteira. Os 10 temporadas. 10 temporadas. Tu sabias, curiosidade aqui, tu sabias que o Friends tinha um recorde de que eles, o anúncio da última temporada, do último episódio de Friends, não sei se era do último episódio, mas da última temporada com certeza, foi um dos anúncios mais caros da televisão, se eu não me engano foi $1 milhão. Não. E tipo, ficou 1 minuto anunciando que ia ser a última temporada. Eu acredito. Incrível, né? Porque, tipo, o Friends, ele tem algo assim que você... Tipo, como eles botam leveza em todos os personagens, você se identifica com todos os personagens. Sim. Tipo, eu me identifico com todos. Eu, tipo, não tenho um favorito. Eu gosto de todos os personagens. E, tipo, a personalidade de cada um me atrai, tipo, pra assistir, pra querer ver. E por ser uma coisa mais de comédia, você assiste e você, tipo... Por exemplo, eu já sei quase todas as piadas. Então, mesmo quando eles falam, eu fico rindo do mesmo jeito. Então, pra mim, é relaxante assistir Friends. Não tem, tipo assim... Por mais que eu já saiba exatamente o que vai acontecer... Eu lembrei. Mas eu sempre eu lembrei daquela da Phoebe que... eu acho que é a Rachel, que ela vai se vestir de Leia do Star Wars. Sim, pro Ross, aí né? Era a Mônica. fantasia do Ross. Era a Mônica, então, né? Não era a Rachel. Era a Rachel.
É que eu não conheço muita história. Mas enfim, aí a Phoebe faz assim, ela... Não, eu já fiz isso. Aí ela... né? Aí, ixi, foi bom mesmo. Não é porque eu senti arrepio, só isso. Aí eu, caramba, cara. Mas é Tem engraçado um esse time episódio. perfeito, Friends, né? É incrível. É muito bom. A forma deles brincarem assim é muito legal. Tá. Tu gosta de relaxar, assistir série, filme? Como é que tu... O que é que... Qual o teu tipo de filme preferido? Então, eu gosto de filme de... Eu não gosto de filme terror, certo? Eu detesto. Mas por quê? Tem medo? Porque eu tenho medo mesmo. Quando eu era criança, eu assisti alguns filmes escondidos. E eu passei a ver coisas. Não sei se foi por causa disso. Quando eu era criança, não fez mais não, né? Não, mas tipo, até hoje é uma coisa que eu não superei. Caramba. Eu não converso. Tipo, se você tem gente que gosta de conversar sobre essas coisas assim, né? Paranormais, tudo aqui, eu só de perto. Mas tu acredita, né? Nesse lado espiritual e tal? Acredito. Mas assim, eu acho que eu nunca vi de fato, entendeu? Que era criança O que eu vi e quando tal. eu era criança. Eu não sei até que ponto foi real ou não na minha cabeça. Mas, tipo assim, eu gosto muito de filme de que retrate guerra, ficção científica. Gosto de filme de comédia. Eu gosto, tipo, de... Tipo assim, eu me interesso mais por série, que tem uma Sim. continuidade, do que por filme. Que é Mas ali eu e assisto. acabou, né? Eu assisto alguns filmes pontuais que algumas pessoas indicam, eu vou lá e assisto. Às vezes eu gosto, às vezes eu acho mais ou menos, mas, tipo, tento interagir pra poder ficar por dentro, assim, de vez em quando. Mas não é, tipo, um universo que eu domino 100%, não. E banda. Qual é o teu filme preferido antes disso? Meu filme preferido. Bom, meu filme preferido. Eu acho que eu não tenho um filme preferido. Só me vem à cabeça Lagoa Azul, mas não Caramba! Mas não é, não mas é? é porque a Lagoa Azul eu vi. Ah, pronto. Lagoa Azul foi um filme que eu vi todas as vezes que passou na sessão da tarde. Eu acredito, porque eu gostava muito desse filme quando eu era criança. Por quê? Não sei, eu acho que eu achava, tipo, a história. Claro que quando eu era criança eu não entendi o que acontecia ali, né? Sim. Mas eu achava, tipo, uma história que me chamava atenção. Não sei por quê, não me pergunte. Eu acho que eu vou assistir de novo pra poder. Ilha Deserta, será? É a ilha, a galera no barquinho e sobrevive, aí o cara come aquela semente, aí a criança sobrevive sozinha, aí eu nem lembro a história, mas algo assim. E eu lembro que eu gostava muito desse filme. Certo? Mas o filme preferido hoje, gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu acho que é um dos filmes que eu, tipo assim, sou apaixonada pela história. Tentei ler o livro, não consegui, porque eu achei É 1000 páginas, né? Não é nem por ser 1000 páginas, é por ser muito detalhado. Aí eu ficava agoniada, eu já sabia a história, mas tipo, eu queria ler, né? Sim, filme, né? Aí, banda. Banda... Bom, eu Tem tenho... top de banda? Definido, bem definido. Bom, tem muitas bandas que eu gosto. Como eu te falei, eu já não consigo mais escutar com tanta frequência, então acaba que eu escuto várias coisas. Até porque hoje o nicho da música é uma coisa nova todo dia. Então você não consegue acompanhar, né? Mas tem o meu Nirvana, que quando eu consigo escutar, eu escuto. Qual a tua música preferida do Nirvana? Ai, são muitas. Eu não consigo dizer uma, assim, são muitas. Muitas. Eu tenho todos os CDs, eu escutei todos os álbuns. Tu assistiu aquele filme que lançaram recentemente, The que é Last meio Days. animação, meio tipo, Do YouTube, mostrava... Não sei. Eu acho que saiu alguma coisa dele no YouTube. Era Não, meio animação, meio mostrando os vídeos. Tem um vídeo dele no banheiro com a Courtney e tal, a loucura deles. Bom, eu tenho uma biografia dele que é, tipo, sensacional. Eu já li várias vezes. Toda vez que eu leio, eu fico, tipo, impressionada com o personagem Kurt Cobain, né? Porque é como E se tu ele tem esse tivesse... livro há muito tempo, Tenho. né? Eu lembro desse livro. Tenho, eu já li várias vezes. Porque, assim, ali o que me deixa... O que eu fico, assim, vendo, avaliando, é que ele... É como se ele tivesse montado, tipo assim, uma história na cabeça dele. É muito louco, sabe? Por mais que ele não projetou a fama, ele não projetou... Assim, de certa forma, eu penso, pelo que eu li, né? Que ele não projetou. Aconteceu, mas, tipo, depois que aconteceu, é como se... Sabe? É tudo... Não sei se é porque é algo que eu não vivi de perto, eu só, tipo, leio e só ouço falar. Mas é, tipo... É muito... É uma pessoa que sai aqui do total anonimato, total desconhecido, e chegar num nível que ele chegou, assim. E toda a carga que ele teve pra depois Sim. disso, tipo... É algo que é assustador, mas ao mesmo tempo é algo que te impressiona muito, né? Sim, sim. E- Não, pode continuar. Pois é, então o Nirvana é uma banda que eu escutaria em qualquer momento da minha vida e seria o que eu me identificaria. Não mais da mesma forma que eu me identifiquei quando eu era adolescente, porque, enfim, É outra energia. é outra energia e
as coisas mudam o tempo todo, né? Tu sabe uma curiosidade ainda sobre Nirvana? Que... Sabe, qual é o nome daquele vocalista do Mutantes? Que era ele, um casal, era ele e a Rita Lee, Arnaldo Batista. Isso, Arnaldo. Tu sabia que o Kurt Cobain era fã do Arnaldo Batista? Sabia. E que ele veio aqui no Brasil, queria conhecer e tal, e era na época que o Arnaldo Batista, eu acho que tava internado e tal. Pouca gente sabe disso, né? Incrível. Não, eu sabia. Que, tipo, o Arnaldo Batista, ele é, tipo, idolatrado, assim. Eu sabia. Eu vim saber disso porque eu assisti um documentário, assim. Eu sabia disso aí. Enfim, né? Eu já recebi muitas críticas por gostar de Nirvana. É por mesmo? dizerem que o Nirvana é uma banda que não... É pobre. Eu falo... Pobre, é. Eu falo, cara... Pobre, Nirvana é pobre. O baterista, só pelo fato do baterista ser o Dave Grohl, é o melhor baterista de rock and roll, na minha opinião. O Dave Grohl é muito massa. Pois é, o Dave Grohl tocou com o Júnior Gruvador, né? Foi. Ele tocou com ele ou ele só encontrou? Eles tocaram no palco. Júnior Gruvador é massa. Júnior Gruvador é massa. Aliás, eu acho que eles tocaram. Não sei se foi só um encontro, se foi... O Jack Black que ele tocou. Isso. Mas nos bastidores, sim, eles se encontraram. Eu acredito. Eu não tenho certeza agora do que eu tô falando, mas... Vai aparecer uma imagem, uma notícia na tela aí. Se for, se não for. A boa da edição é isso, né? Ainda agora, pra galera saber o que rolou em off, eu perguntei pra ti se era música ou se era musicista, né? Se eu tivesse falado errado, ia aparecer na tela o certo. A magia, o bom da magia da edição é isso, né? Tudo surge. Mas sim, teu top 5 top de banda. Top, tem, tipo, Nirvana, que é uma banda que eu já não escuto com tanta frequência, mas é uma banda que foi muito importante pra mim, né? Michael Jackson, Muse. Caramba, Muse é a cara da nossa adolescência, viu? Assim não. Hoje eu gosto muito do Dua Lipa, eu acho muito legal os baixos que tem lá, que o cara faz. Jamiroquai, gosto muito. Acho os baixos dele muito bons. Red Hot, né, que enfim, Qual o estilo que tu tá mais curtindo atualmente? Tocar? Ou ouvir pra ficar de boa. Se é que tu tá conseguindo, como tu falou, né? Pronto. Nesse momento, eu não tô conseguindo ouvir, tipo, por exemplo, essa semana, né? Eu vou gravar um show domingo. E esse show é de música brasileira, meio samba, meio, né? E, tipo, no mesmo dia eu ensaiei o popzão. Né? Katy Perry, Dua Lipa. Então, tipo assim, não tem como. Eu escuto uma coisa, escuto outra. Eu não fico, tipo, ali só em um repertório. Porque como eu trabalho muito com isso, lá no meu trabalho como professora, na fundação que eu trabalho, já, tipo, outro repertório que eu tenho que estudar, escutar. E, tipo, nas minhas aulas particulares já é outra coisa que eu estudo. Então, tem hora que eu não consigo. Como eu te falei, às vezes eu prefiro ficar em casa e não ouvir nada. A melhor música tem hora que é só o silêncio pra mim. Tava lembrando agora de Silverchair. A gente foi louco por Silverchair. Pois né? A gente fez tributo, né? Renoir. Fizemos. Renoir, grande vocalista. Se garante ele. Chegamos a fazer esse tributo aí. Eu lembro dele cantando, eu lembro, a gente tava procurando vocalista, né? E quando ele chegou, a gente tocando, aí ele cantando, a gente, caraca, meu irmão. Caramba, eram bons tempos. Bons tempos. Saudades. É muito parecido com o Nirvana, né? Silverchair. Lembra bastante. Apesar da pegada, eu acho a pegada do Silverchair um pouquinho mais pesada, né? Mais pesada. Tem uns drop, né? Em algumas músicas, coisa mais. Sim. Tu tem música preferida? De quê? Música, no geral. Muitas. É difícil, então, eu não consigo, tipo, ter uma. E álbum? Tu é aquela pessoa que escuta o álbum? Ou tu escuta músicas? Eu escuto música aleatória. Eu acho que o único artista que eu escutei, tipo, álbum por álbum foi o Nirvana. Eu não, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou ligada muito de maneira geral em nome. Tipo, eu sou muito desligada. Ano, né? A data e tal. Tipo, eu não sou essa pessoa. Eu gosto, tipo, eu escuto a música, eu fico escutando. Ou, tipo, eu conheço outra música, você me apresenta uma música, eu vou ouvir. Tipo, se eu gostar, eu vou ouvir de novo. Mas realmente a minha relação em ouvir música mudou muito de outras épocas. Mas diz aí um álbum que tu ouve todo. Tu acabou de dizer que tu não sabe nome, aí eu vou lá e pergunto o álbum. Não, diz a banda, pelo menos. Por exemplo, eu já escutei álbuns inteiros do Red Hot, quando eu fazia o tributo. É mesmo? Eu escutava. Eu já tentei, viu? Pois é, eu escutava por uma questão mesmo que, tipo, eu me juntava com a galera da época que eu tocava e a gente, às vezes, ia escutando as músicas que a gente ia fazer.
Então, o Mother's Milk é um álbum que a gente tirou muitas músicas e eu acabei escutando muitas músicas desse álbum. Californication, que eu acho que seja um álbum também. Eu escutei muitas músicas. Não quer dizer que eu goste de todas, né? Mas, tipo, eu escutei muitas. O último álbum deles que eles lançaram em 2017, eu acho. Não, que é depois do Stage. O Dark Necessities. Do Dark Necessities. Aquele álbum ali tem muita música legal, mas eu não escuto todas. Tipo, sempre tem as músicas que você gosta mais, né? Do que você tá ouvindo cada álbum. Você não... Agora o Nirvana, eu escutava todas e gostava de todas. Acho que foi a única banda que de fato eu escutei todos os álbuns, que eu acompanhei mesmo, foi ele. Que aí depois também ele morreu, aí Sim. Não deu mais pra... Que ano que ele morreu? A gente tava já 94. nascido, já, né? Já, sim. 93, 94. Acho que foi 94, abril de 94, se eu não me engano. Teve algum assunto, alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de falar sobre o assunto? Ou se eu fizer essa pergunta? Eu não sei, a gente falou sobre tanta coisa que eu não tô lembrando, não. Mas eu acho que a gente falou sobre basicamente tudo, né? Muita coisa. Bastante coisa. Quer divulgar algum show, algum projeto? Quero sim. Olha pra câmera ali e divulga. Então, vai ter aí um show super legal que vai ser gravado dia 14, que é o Elas, Joyce e Donato, que é um tributo à música brasileira. Não sei quando vai ao ar, porque é uma gravação de live, mas eu acredito que seja por esses dias. E tem essa banda nova que a gente tá lançando aí, que é um trio de mulheres fantástico. Que lá no meu Instagram tem muita coisa já. E em breve a gente vai estar anunciando nome, projetos que a gente vai anunciar. Então, é umas novidades que, né, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas é isso aí. Pra esse ano ainda. Pra esse ano. Tá bom. Se Deus quiser. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, viu? Obrigada Gostei a você. demais. É sempre um prazer, adorei. Falar de música é massa e você é massa, gosto de falar. Obrigado, viu? De nada, estamos aí. Precisou, estamos aqui. Bora. Você que gostou aí, você gostou do conteúdo, gostou da conversa, gosta de podcast, gosta de conhecer as pessoas, se inscreva no canal, dê uma chance. Você gosta desse conteúdo, o conteúdo é isso aqui. Tem também nosso canal de cortes para você que quer assistir umas coisas mais rápidas. Essa conversa aqui vai ser dividida em várias partes de temas específicos. E aí você pode assistir lá o corte de 5 minutos, 10 minutos e conhecer aí o tema, a Mirelle, o que você quiser ver aí. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal novamente, é muito importante porque 90% das pessoas que estão assistindo não são inscritas no canal ainda. Valeu!